Vamos lá, queridos, a aula de hoje é muito importante. Todas elas são, né, para o nosso conhecimento, mas essa de hoje, ela está muito importante porque é atualíssima, atualíssima. Uma lição atualíssima. 10ª lição, tema de hoje é esse, ó. Preparação para Gog e Magog. As nações profetizadas para irem contra Israel. Então nós estamos estudando esse trimestre, são bem-vindos, irmãs. Estamos estudando esse trimestre sobre esse conflito, né, que começou entre os palestinos, mais precisamente o grupo do Hamas contra Israel. Nós estamos vendo que isso tudo vai convergir em cumprimento profético de palavras de Deus. Hoje nós vamos ver um pouco, não muito, não vamos entrar totalmente nos detalhes, mas vamos ver um pouco sobre Gog e Magog. A profecia de Ezequiel que fala sobre uma invasão em Israel no tempo do fim. Nós vamos ver a preparação, ou seja, os povos que começaram a se movimentar para cumprir essa palavra. Avance para aí, Marcelo, por favor. Nesta lição, voltando para o tempo presente, estudamos muito sobre a ascendência, né, do povo árabe, estudamos muito sobre a origem do Islã. Então vamos lá no século 6, 7. Agora vamos focar um pouco mais no tempo presente. Apesar de que nessa lição também tem um pouco de passado para a gente entender o presente. Voltando para o tempo presente, visualizamos o quadro geopolítico cada vez mais contrário a Israel e pró-palestino. Em meio ao conflito Israel versus Hamas na faixa de Gaza, o bloco dos países árabes e alguns não árabes começam a estreitar alianças para demonstrar apoio ao povo palestino e hostilizar a nação dos judeus, acirrando um ódio histórico. Cremos, conforme as profecias, de que haverá no futuro uma invasão final a Israel, com uma confederação de povos encabeçados por Gog, o rei anticristo. E é significativo tentarmos identificar quais nações serão protagonistas neste ataque a Israel. É certo que virá a se cumprir. Amém, povo santo? Então não tem jeito, essa guerra que está em curso agora, que está começando a tomar um pouco mais de volume, mais vulto, eu acredito que ainda não seja Gog e Magog, ok? Vou dar meu parecer a respeito disso, biblicamente. Mas, de qualquer maneira, já prepara os países para se posicionarem, para se cumprir, então, no dia do Senhor, o dia que está determinado, a invasão final a Israel. Essa invasão vai acontecer. Não adianta interceder, não adianta todas as igrejas da terra intercederem, não vão mudar o que Deus predisse através de profeta. Zacarias 14, 2, vamos lá, lê com o pastor. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Nesse texto, Zacarias foca mais no cerco final a Jerusalém. Amém? Mas Jerusalém é, sim, o foco central. Toda a invasão que ocorrer daqui para diante, a ideia é tomar Jerusalém. Ok? Então, Gog e Magog vai culminar na tomada de Jerusalém. Jerusalém é, sim, o alvo. Para o Estado Islâmico, né, para os países islâmicos, Estado Islâmico não. O Estado Islâmico é um grupo. Para os povos islâmicos que creem em Alá e tudo mais, Jerusalém vai se tornar a capital do futuro califado. Esse califado que para nós entendemos é a figura do rei anticristo. O anticristo como rei, o 8º rei, vai assumir essa função, essa postura e vai colocar sua capital em Jerusalém. Isso é fato, tem inúmeros textos para dizer isso,
mas que a invasão ocorrerá, não tem como negar nem como impedir. Eu sei que tem aquele texto de Salmo, orai pela paz de Jerusalém, e todos nós queremos a paz, irmãos. Isso é uma condição humana. Ninguém quer ver briga, ninguém quer ver morte. Então a nossa tendência é clamar pela paz de Jerusalém. Mas você pode estar incorrendo numa contramão da vontade de Deus. Não adianta pedir paz a Jerusalém se já está predeterminado por Deus que haverá guerra. E tem que ter, senão não se cumpre nem a volta de Jesus. Vem o teu reino. Para que venha o reino, primeiro, guerra. Primeiro, o dia do Senhor. O famoso dia do Senhor. O dia do Senhor é terrível e tem que cumprir-se. Então não tem como a gente impedir que essa palavra se cumpra sobre a terra. Nós podemos até clamar para que venha logo o reino. E aí vai se cumprir o que tem que se cumprir e vem o reino. Mas não sem antes ter a guerra. Não sem antes se manifestar o homem da iniquidade, o anticristo. Na próxima aula eu vou explorar mais essa questão de Gog ser um anticristo. Hoje nós queremos ver quais povos a Bíblia profetiza que vão ajudar o anticristo nessa invasão ao povo de Israel e, consequentemente, no final, a Jerusalém. Avança para mim. O critério interpretativo dos povos profetizados. Isso aqui é importante, essa introdução, por quê? Porque, queridos, nem todos os povos que você vê na Bíblia existem hoje mais. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus foram uma pedra no sapato dos reis de Israel, né? Foram uma pedra no sapato de Davi, de Sansão, quando era juiz ainda. Mas hoje não existem mais os filisteus. Não confunda. Os filisteus habitavam onde hoje é a faixa de Gaza. Porque são muitos milhares de anos de história. Não é pouco tempo, não. Então, quando você lê Davi, você está lendo uma história que tem pelo menos 3.000 anos. De Davi até Jesus vir ao mundo é 1.000 anos. Já é muito tempo. Só de Davi até Jesus. De Jesus para cá, mais 2.000 burdoada. Então tem mais de 3.000 anos quando você lê ali o pessoal da face de Gaza sendo os filisteus. Acontecem guerras, povos são assimilados, povos são extintos nesses 3.000 anos. Então não faça associações pobres. Ok? Essa palavra aqui é para você entender. Está aqui Gaza, é onde tinha os filisteus. Logo, é uma associação pobre. Logo, o povo da face de Gaza é descendente dos filisteus. Não. E para procurar saber, com mais detalhes, como é que esses povos se deslocaram, quem foi derrotado, quem desapareceu, isso é um estudo mais longo. E tem que ter até métodos científicos para saber isso. Se faz pesquisa de DNA na população atual para saber qual percentual de ascendente eles têm dos povos de cananeus. Isso não é uma matemática fácil. É só bater o olho no texto e fazer assimilações. Amém, queridos? Então vamos lá. A maioria das profecias sobre o dia do Senhor datam de mais de 2.000 anos. Portanto, as nações mencionadas na Bíblia sofreram mudanças. Algumas desapareceram na história, assimilados ou conquistados por outros povos. Também migrações ocorreram, de maneira que é difícil ser assertivo e determinar com exatidão quem são esses povos na atualidade. O critério que adotamos é a localização geográfica e o histórico político em relação a Israel e a sua terra, que é o centro das profecias. Então, qual é o critério que nós vamos ver aqui para chegar perto, né, de fazer uma correlação entre a profecia lá do Antigo Testamento e a atualidade? Nós vamos usar o critério geográfico. Territorial, só isso. Não de parentesco, que não dá para fazer isso. Não de genealogia, nem ascendência, ter que fazer análise de DNA, nada disso, não temos como fazer isso. Nós vamos comparar o que a profecia diz e os povos que estão ali com os povos que estão hoje, para a gente poder fazer esse paralelo, ok? É um jeito mais prático, não tem outro jeito. Teria que fazer uma ciência muito grande para achar os parentescos, né? É lógico que também existem povos que existem daquela época até hoje,
como por exemplo o Egito. O Egito é muito antigo, tem milhares de anos, não é? Então é mais fácil. Alguns povos a gente bate o olho e diz, é esse país hoje. E outros povos é mais difícil. Vamos lá, na profecia de Ezequiel 38 e 39, os povos são citados com nomes em hebraico e revelam tratar-se de povos oriundos dos antepassados pós-diluvianos. Então vamos ler aqui esses textos aqui. Estamos voltando lá no Gênesis. Depois que o dilúvio baixou, os povos começaram a se deslocar para suas posições a partir ali do Ararat. Lembram? Onde é que a arca pousou? No Ararat. Dali as famílias foram se deslocando, os grupos. Então há uma perspectiva aqui na palavra de Deus que esses descendentes de Noé começaram a se deslocar. Quantos filhos Noé tinha, irmãos? 3. Quais são? Sem, Cão e Jafé. Vocês sabem fazer a correlação mais ou menos de etnias que tem aí, que seriam desenvolvidas a partir desses 3? Sabe não? Sem dá origem ao quê? Ao povo semita. Os hebreus, os judeus, os árabes são semitas. Então, oriundos de Sem. E Jafé? Dá origem aos povos europeus. Muitos povos europeus, a árvore genealógica deles chega em Jafé. Ok? Então, a partir dali do epicentro, uns foram para o norte, outros foram para o oriente, outros desceram para a África. E Cã? África. Muitos descendentes de Cã são da África. Então, dá para traçar isso aí pela palavra de Deus. Vamos ler o texto? Gênesis 10, 1 a 5. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer. Olha aqui, irmão, quem aparece aqui. Magog. O tal do Magog está aqui, ó. Ele foi uma pessoa. O pai de um clã, de um grupo familiar. E daquele clã de Magog foi para um determinado lugar na Europa. Entenderam? De onde sai o nome Magog? Aqui é a raiz do nome. A partir de um patriarca. O que mais? Madai, Javã. Olha que Tubal aqui, ó. Tubal, Meseque. São palavras que a gente vai ver de novo na profecia de Ezequiel. Isso aí. E Tiras. Essas são pessoas que deram origem a povos que estabeleceram-se em certa localidade. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Aqui Togarma está destacado aí em negrito, porque também vai ser identificado lá em Ezequiel. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Se eu não me engano, Quitim é a Grécia. Se eu não me engano. E Tarsis, se eu não me engano, é na Turquia, né? Quem sabe? Tarsis. Paulo é de Tarsis. O apóstolo Paulo era de Tarsis. Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, segundo em suas nações. Vou explicar esse termo aqui, ilhas das nações. Isso é interessante. Para Deus, o ponto focal da nossa terra é qual? Quando Deus olha aqui para baixo, onde que ele bate o olho assim no centro? Não, a terra toda. Agora, onde que é o olho de Deus está fixado? Jerusalém, terra de Israel, terra santa. A palavra chega a dizer que é o umbigo da terra. Umbigo, o seu lugar central da terra, é ali. Então, Deus olha assim, e a Bíblia olha assim. O centro é aqui. O resto são as ilhas das nações. Entenderam? Por exemplo, o Brasil. O Brasil é a ilha das nações. Partindo do centro lá no Oriente Médio, o Brasil é só as ilhas das nações. Brasil, América do Norte, América Central. A ideia de que esses outros continentes são as ilhas das nações.
Porque o centro é ali. Todo mundo entendeu? Cada estado representaria uma ilha das nações. Não. Não. Continente. Continente mesmo. Perceba o seguinte, quando os descobridores aqui no Brasil chegaram aqui, pensaram que era o quê? Uma ilha, Ilha de Vera Cruz. O primeiro nome do Brasil foi ilha. Porque se atravessava o oceano, dava numa costa, pensava que é uma ilha, não sabia a extensão do território. É a mesma visão, entendeu? Você olha, por exemplo, para a Oceania. O que você tem lá na Oceania? Tem a Austrália. O que a Austrália é? Um grande continente. Mas o que ela é do ponto de vista geográfico? Uma ilha gigante, uma ilha. Entenderam? Então, olhando para o foco aqui em Jerusalém, as ilhas das nações são tudo para distante. Então, tem uma passagem aí, ele fala, ó ilhas, aí está envolvendo todos os continentes. É uma espécie de frase-chave, Ilhas das Nações. Vai aparecer em outras passagens. Interessante, porque ilha teria que ser atravessada. Nesse caso, não é. Não é necessariamente uma ilha, como o nosso país não é uma ilha. Mas à primeira vista foi visto como uma ilha. O planeta, ele é... Eu não vou entrar nesse mérito não, Varão. Não estou aqui para estudar geografia agora não. Vocês entenderam a explicação? Por que chama Jerusalém de centro da terra e o resto é ilha das nações? Só isso. Não vamos especular mais nada não. Vai dar problema aqui nessa turma aqui. Vai dar ruim. Eu quero que a minha aula fale de geopolítica. Não é só de geografia. Avance para mim, por favor. Já vai dar ruim já de cara a lição da IBD. Vai dar controvérsia. Eu quero falar de geopolítica, eu quero falar de povos. E não necessariamente seus continentes. Foi só uma explicação técnica. Ezequiel 38, 1 a 16. Vamos ler esse texto que é o fundamental, né? Entender. Já vimos em Gênesis qual é a origem dos patriarcas que geraram os povos. Agora vamos ver esses povos citados na profecia. Vamos ler juntos, queridos? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. O que é terra de Magog? O que é? Não perguntei onde é. O que é terra de Magog? O lugar para onde foi quem? Literalmente Magog foi para lá, irmão. Nós vamos ver onde depois. Eu perguntei o que é. O que é a terra de Magog? É a terra para onde foi Magog. Onde é a terra de Magog? É outra pergunta. Mas aqui está a terra de Magog. Existe uma região chamada, naquela época, de terra de Magog. E agora nós falamos sobre Gog. Gog é o que, irmãos? Príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Meseque e Tubal também eram patriarcas que geraram famílias que foram para certas localidades ali ao redor. Profetiza contra ele. Quem é Gog? Quem é Gog? Ninguém sabe dizer? É o anticristo. É o rei. É o rei anticristo. É o governante, é o cabeça. A maioria dos comentadores acredita que Gog não é um nome. Ele não se chama Gog. Gog é um título. É como Faraó. Faraó não é um título? Quantos faraós existiram? Um monte. Mas Faraó é um título. É como César. César no Império Romano. São vários Césares. É como Czar na Rússia. É um título de nobreza. Então Gog seria o título de ser o chefe. O cabeça, o rei. Ok? Verso 3, igreja. Leiam os versículos, porque o resto é explicação minha. Eu vou falar muito mais do que vocês. Mas versículo bíblico vocês têm a obrigação de ler, na sua Bíblia. Vamos lá? E diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o seu exército,
cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Grande multidão, pavês e escudos, empunhando todos a espada. Agora vai citar aqui alguns povos que fazem parte dessa grande multidão do exército de Gog. Quem está aqui, irmãos? Persas. Qual é o país que é hoje chamado, que era Pérsia? Irã. Persas e Etiópia. Etiópia é na África. E Put também é na África. Com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e lhe serve de guarda. Depois de muitos dias, presta atenção nesses detalhes, serás visitado. Depois de quanto tempo? Muitos dias. Esse detalhe é fundamental. Serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Que povo é esse que se congregou dentre muitos povos? Que voltou da diáspora. Islâmico, voltado da diáspora. Israel, irmãos. Que povo é esse que está se falando aqui? Israel. Israel foi reconduzido de volta à sua terra no século XX. Nós estamos aqui muitos séculos antes, mas está apontando para o futuro, está se referindo a Israel. Que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Há uma profecia, certo, em relação a Israel. Avança aí para mim. Leia, porque esse contexto vai dar a base daquilo que eu vou comentar. Vamos lá? Então subirás, virás como tempestade. Quem virá como tempestade? Gog e todas as suas tropas. Magog e todos os restantes. A gente acaba fazendo uma contração, Gog e Magog. Certo? Acaba virando, digamos assim, qual é a palavra em português quando você quer tipificar alguma coisa maior ou muitos em uma palavra só? Não sei. Existe uma expressão para isso. Oi? Uma síntese. Com certeza na língua portuguesa existe uma palavra para isso. Uma regra para isso. Quando você quer falar de muitas coisas através de uma palavra só ou de um título só. Então Gog é o rei, cabeça, o anticristo. Magog tipifica todos os que estão com ele. Os aliados, toda essa confederação de países. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Verso 9. Virás como tempestade, partirás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. Verso 11, igreja, vamos lá? E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Está sublinhado isso aí. Subirei, no anticristo, contra as terras das aldeias sem muros. Temos que entender essa expressão. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não tem ferrolhos nem nas portas. Vamos lá, vamos pensar nessa frase antes de seguir o texto. Paz e segurança. Já que a palavra está falando de uma invasão a Israel, com muitos povos invadindo, e está se referindo a esse povo de Israel que estava desolado, mas agora foi ajuntado de novo na sua terra,
Então isso aconteceu agora século XX, tem 80 anos. Essa invasão vai ser agora no futuro. Até Israel, político, espera Gog e Magog. Você vai ouvir Netanyahu falar sobre isso, primeiro de Israel. Eles esperam o cumprimento da invasão do norte. Então é a profecia que ainda está em aberto. Pastor, essa guerra de Israel e Hamas tem a ver com Gog e Magog? Vai preparar. Mas percebam, agora eu quero que vocês façam a transição. Como é que tem que estar Israel para acontecer Gog e Magog? Em paz absoluta, sem nenhuma reserva, sem nenhuma preocupação, em repouso. Israel avança encontra em repouso, igreja? Está em guerra. Todo mundo chegou até aqui no raciocínio comigo? Então o que precisa acontecer para que aconteça Gog e Magog? A invasão de Gog. Um acordo de paz. Então nós podemos estar vivendo agora a história da Bíblia se cumprindo, mais uma vez. Nós estamos vivendo um período histórico em que Deus vai mover as peças para que se cumpram essas palavras. Primeiro, Israel tem que estar de novo em paz, seguro, em repouso. Então, qual é a perspectiva? Que essa guerra que está se desenrolando agora termine num grande acordo de paz. Todo mundo entendeu? Para se cumprir a Escritura. Não é no meio da guerra que acontece Gog e Magog. Senão seria agora, a qualquer momento poderia acontecer Gog e Magog. Mas os detalhes do texto são muito fundamentais, está ali claro. Aldeia sem muros é a ideia de não estar se precavendo, né? Não é que não tenha muros em Israel. Israel é murado com muros bem altos. Aí seria já guerra, mas ele não estaria em paz. É uma figura de linguagem. Não é literal. Muro tem pra caramba em Israel. A ideia de cidade sem muro é uma cidade que não está preocupada em invasão. Está tranquila. Porque sem muro, você tem visibilidade e você pode... Sem muro, em toda história humana, é vulnerabilidade. Você tem casa, você está com medo de se assaltar, o que você faz? Bota um muro bem alto. Sem muro é vulnerabilidade. A ideia de estar sem muro é a ideia de que está tranquilo, não precisa de muro, porque está tudo em paz. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar os muros. Sempre, na história humana, sempre foi assim. Então preste atenção. Não pode, preste atenção, não conversa em paralelo. Não pode haver Gog e Magog sem primeiro ter esse estado de paz. Tem que ter o estado de paz. Eles têm que ser pegos de surpresa. Lembra quando começou a guerra do Hamas contra Israel? Ali estava de surpresa. Não estava? Ninguém esperava que houvesse aquele ataque. Mas agora estamos em guerra. E em guerra não se cumpre Gog e Magog. Tem que de novo acontecer paz. Tem que ter um acordo, porque o anticristo tem que quebrar o acordo. Os acordos, mais de um. Amém, queridos? E a figura do anticristo não surgiu ainda. Que ele esteja à cabeça desses povos. Então agora, qual é o momento profético que nós estamos vivendo? Ainda não é Gog e Magog. Amém? Todo mundo entendeu esse detalhe fundamental? Para situar que época nós estamos vivendo? Que época Israel está vivendo? Agora a guerra, depois vai ter paz, depois vai ter a invasão de Gog e Magog. Verso 12, igreja, vamos lá. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou de entre as nações. Isso aqui é uma referência direta a Israel, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra, o centro da terra, é Israel. Vamos lá, tem mais povos sendo citados aqui que vão invadir, vão fazer parte da coligação. Vamos lá? Sabá, Dedã, esses são povos árabes.
e os mercadores de Tarsis, e todos seus governadores, rapazes te dirão: vens tu para tomar um despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Perguntando ao líder disso tudo, que é o Gog. 14, igreja. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro... Tem alguém alguma dúvida que estava falando antes de Israel? Quem é que tem que estar seguro? Israel. Não saberás tu, agora sim, a invasão. Virás, pois, do teu lugar, lados do norte. Isso aqui é uma informação importante. Tu e muitos povos contigo, montados todos, cavalos, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel. Os judeus, na atualidade, eles leem essa passagem. Eles conhecem essa passagem. Eles estudam essa passagem. Eles sabem que haverá uma grande invasão. Vinda da onde? Do norte. Como nuvem é a ideia de fazer sombra sobre a terra, de tanta gente. Para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te. Isso aqui é importante. Quem é que fala na primeira pessoa aqui? Quem é que está trazendo o Gog para essa terra? O próprio Deus. Lembra do texto de Zacarias? Eu ajuntarei os povos para invadir Jerusalém? Não tenha dúvida de que Deus está no comando disso tudo. Até a invasão do anticristo é comandada, é permitida. É a soberania de Deus que permite que isso aconteça. Que se Deus não quisesse, o anticristo não teria nem um dia sequer de governo. Toda a autoridade é dada por Deus. Amém? Os 3 anos e meio de guerra que o anticristo vai fazer é permissão e condução de Deus da história. Hei de trazer-te, é o próprio Deus falando na primeira pessoa, contra a minha terra. A terra é de Deus. A terra de Israel é de Deus. Mas é Ele que está trazendo Gog para invadir a terra dele. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante ela. Percebam que é uma armadilha de Deus. Eu vou te trazer, você vai invadir a minha terra. Mas no final, a minha glória será exaltada sobre toda a terra. Quando eu destruir você, Gog. Entenderam? Esse texto é tão fundamental, porque ele está em aberto ainda, não se cumpriu na história. É a invasão final de Israel. E esse engano, né, do anticristo, né, a apostasia, ela faz com que os cristãos não olhem para o Antigo Testamento. Não conseguem discernir isso, porque não leem, né? Aí eles pensam que essa fase grande geral, porque não tem história. Que é focado em Israel. É complicado. Estava em casa ouvindo um louvor que a gente se bota lá para rodar enquanto está se arrumando. Aí a pessoa lá cantando lá, eu vou cantar em Sião, quando eu chegar lá no céu. Eu falei, meu Deus do céu, jogando Sião para o céu, e já era, irmão. Já era. Sião é sinônimo de céu e acabou. Descentralizou, né? A doutrina lá de Agostinho, lá no 5º século, 6º século, a Igreja Católica Romana, jogou Sião para o céu. É tudo espiritual, não tem nada literal. E aí complica tudo, aí a interpretação vai para o brejo. Mas Sião, vou cantar em Sião no céu, para mim é duro de ouvir. Desce rascando aqui assim na garganta. Sim, são um espelho deturpado, mas é da palavra.
para ele? Especificamente, não sei se é uma surata, né? De tudo que eu li, eu acho que não. Que eu tenho de material base lá para investigar, eu acho que não. Mas eles creem na guerra final contra os judeus, lembram? E os judeus vão se esconder atrás daquela árvore que vai protegê-los, a única árvore que não vai caguetar os judeus. Então eles têm uma ideia de um conflito generalizado contra Israel e a tomada, aí pelas Hadites, a tomada de Jerusalém como sendo a capital do Al-Mahdi. O Al-Mahdi tem que ir para Jerusalém. Então é só conectar, é o espelhado. O que eles chamam de Al-Mahdi sendo o califa em Jerusalém, para nós é a invasão do anticristo. Diga, Barão. Teria que abrir os textos. Eu não vou lá tão longe, mas teria que abrir os textos para comparar. Aquilo ali dá mais pano para manga. Ali são outras batalhas, não é a batalha contra Jerusalém. Ali vai entrar Egito, vai entrar outras coisas. Então aquilo ali é um desdobramento, mas não é focal como aqui. Aqui o foco é a invasão de Israel pelo norte, pelas forças de Gog. Tem, mas é isso que eu estou falando, vai abrir um leque que não tem, a aula de hoje não foi preparada para isso. Teria que fazer essa comparação com Antíoco Epifânio. Isso é um pano maior. Eu falei que só vou ficar nesse texto, nem vou adiante. Parou aqui, acabou. Nos últimos dias. O que foi dito pela nossa irmã é que o povo, como não enxerga literalidade nas profecias, espiritualiza, então tira todo o senso do texto. Se é no céu, tanto faz, aí não lê, ignora. Quando a palavra de Deus é tão clara, né? Deus vai trazer Gog, as forças dele para a minha terra. O negócio é na terra, não tem nada no céu. Aqui não tem nada de céu, zero céu aqui. 0% de céu aqui. Sem enxergar isso, ainda mais que parte do princípio que a igreja saiu da terra no arrebatamento 3 anos e meio antes, né? Aí já bagunçou geral. Uma vez eu escutei alguém dizer que essa guerra que está aí é uma guerra espiritual das trevas lá para o espiritual. Misericórdia. Os demônios, anjos, aí vamos lá. É uma guerra espiritual. Então tem os demônios chamados Dedã, outros demônios chamados Tubal. Pelo amor de Deus, não dá para pegar essas profecias e espiritualizá-las, não dá. Tem que ser muito criativo, uma criatividade assim, absurda. Brasileira é criativa, você diz. Se você começar a dar nomes, esses nomes são de povos que existem ou existiram. Esses nomes são pontos geográficos da Terra. Pelo amor de Deus, terra de Magog, é literal. Como é que vai? É uma batalha espiritual. Misericórdia. O que é espírito? O que é terra de Magog no âmbito espiritual? Aí no céu tem uma terra de Magog aí em cima. Pelo amor de Deus, os detalhes são geográficos. Por que se preocupar com muros, se é questão espiritual? O que é a terra sem muros no âmbito espiritual? Vamos tentar fazer essa abstração, tentar entender como é que alguém pode ler essa passagem e torná-la uma coisa etérea, espiritual. Se ela é absolutamente física, né? Falando de povos, falando de invasão de terra, como é que transforma isso em espiritual, irmão? Lá no final do Evangelho, aquele ajuntamento que vai ter no bem, novamente, a gente pode chamar também de Gog e Magog? Está escrito, né? Gog e Magog também. Agora já não tem mais o aspecto geográfico. Perceba que ali em Apocalipse não tem aspecto geográfico. Porque o diabo, Satanás, ele percorre toda a terra. Toda a terra. Não é mais como aqui, naquele texto. Porque naquele texto fala de invasão que vem do norte. Se a gente fizer paralelos imediatos, antes do milênio e depois do milênio, vai dar ruim. Porque no outro não diz que vai vir do norte, Satanás com todos os povos.
Ali eles cercam Jerusalém de todos os lados. Então eu acredito que o nome ali é repetido só por paralelo, um paralelismo, mas não é literal. Uma referência. Aí você está fazendo uma inferência, mas está escrito assim no Apocalipse: toda a terra circunvizinha, como aparece em Zacarias dizendo que é os povos em redor. Quando a palavra se cala, a gente não pode ir muito além. Mas não faz sentido Gog e Magog no Apocalipse, depois de 1000 anos, vindo da terra de Magog. Não faz sentido. Agora, nessa guerra que vem agora próxima, faz muito sentido. Porque ela é geográfica. Ali são detalhes geográficos. Por onde ocorrerá a invasão? Vou mostrar a vocês aqui mapa. Vocês têm noção geográfica. Vocês gostavam de estudar geografia na infância? Eu gostava. Não, a pessoa não gosta de geografia. Você não gostava, não? Era a melhor aula para mim, que eu saía com o Atlas, né? Atlas Geográfico, era um livrão grandão assim, magrinho. A gente levava para a escola, o Atlas Geográfico. Aí abria lá, via os mapas, botava papel assim por cima, transparente, para desenhar os mapas. Não fizeram isso não? Só eu que fiz isso? De decalcar o contorno do Brasil, assim, com papel, como é que é aquele papel, Jesus? Manteiga. Papel manteiga assim por cima e tentar desenhar o contorno do Brasil. Nunca fizeram isso? Essa geração de hoje é tudo digital. No nosso tempo era manual. Sempre gostei de geografia. Vamos lá. Há certo consenso de que a palavra Gog refere-se a um título, aquilo que já disse. Porque em seguida é chamado de príncipe. Príncipe. A palavra príncipe significa cabeça da terra que foi ocupada pelos descendentes de Magog. No original hebraico, Gog provavelmente significa montanha, no sentido etimológico da palavra. Montanha, na ideia antiga, significava força. O próprio Deus El Shaddai quer dizer montanha, montanha poderosa. Então a ideia de que a montanha é algo muito poderoso. Alto, né? Alto e poderoso, né? A ideia de poder, de ser grande, né? Montanhas são grandiosas, não um montinho, é uma montanha. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, identificava Magog como sendo a terra dos Citas, região ao norte e nordeste do Mar Negro, e Mesec Tubal na região da Turquia. Primeira menção à Turquia aí. Para os intérpretes judeus, Magog referia-se aos povos do norte de Israel. A maioria dos povos citados na profecia existem nos dias atuais. Outros tiveram seus nomes mudados, mas são identificados. Então vamos lá. Já mostrei a você que a Pérsia da profecia, qual país hoje? O Irã. Aqui, ó, Etiópia, Sudão do Norte. Put é atual Líbia. Eu botei primeiro o nome atual, depois o que estava na Bíblia. Gomer seria a Ucrânia, que é a atual Ucrânia aí, ó. E a Crimeia. O que mais? Togarma, Turquia e Irã, entre a fronteira desses países. Sabá e Dedã, Arábia. E também é citado provavelmente o Egito e a Síria, para a gente for olhar cada detalhe daquele ali geográfico. Vamos para o mapa. Aí, mapão. Assim que eu gosto. Mapa geográfico como é na nossa infância. Só que você não conhece esse mapa, né? Tem gente que não... Se eu der uma folha de papel em branco, você consegue desenhar o contorno do Brasil aí? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Consegue? Mas nós mal conhecemos o nosso mapa direito. Isso aqui é um mapa daquela terra lá. O centro de tudo, o umbigo da terra está aqui, ó. Essa tripinha aqui, pequenininha, que você não consegue nem ver aqui, ó. É Israel. Está aqui o centro do planeta, da terra. Aqui. Agora vamos ver o que está na profecia. Put, que é a Líbia. Aqui, ó, é o norte da África. Daqui é o continente africano, ó. Ok? Para aqui, para cima, Europa. Para aqui, para cima, para o lado, aqui para o ocidente, Europa.
Daqui para cá, vai andando para a Ásia. Ok? Então tá cá, ó. Put, Cush, aqui os povos aqui acima, ó, Togarma, é tudo para quê? Tá vendo aqui, ó? Aqui, irmão, já vai começando aqui o país da Turquia, Jordânia, Iraque, tá aqui mais ou menos o mapa para você dar uma olhada. Até esses países aqui da antiga União Soviética são citados. Então, de onde virá povo para atacar Israel? De onde virão os povos para atacar Israel? Norte da África, Europa e uma parte do Oriente. Ok? Tem outro mapa, bota aí outro, de repente fica mais claro. Melhorou? Sem menos cores? Continua aqui sendo o norte da África. Vai emprestar tropas para Gog e Magog? Para o Gog, o rei de Magog? Vai. Quem mais vai emprestar? Aqui, ó. País aqui do nordeste da África. Países aqui que vêm da antiga União Soviética. E aqui por cima, ó, o ataque vem da onde? A seta maior aqui é de onde vem o ataque. Então presta atenção. Não que não possa ter ataque do sul. Mas o texto é enfático em dizer que o ataque vem de onde? Do norte. Tem que vir de cima. Ainda que as tropas reunidas pertençam ao norte da África, pertençam à Arábia, pertençam a outros povos. Eles podem aglomerar todos esses povos lá em cima e depois vir invadindo lá de cima para baixo. Mas só poderia ser todos para condenar no norte, que é o Irã, né? Turquia. Ao norte fica a Turquia. Síria, Líbano. Essa primeira tropa se juntaria no norte, do norte. Desce para invadir a terra de Israel. Esse é o ataque que ainda não aconteceu. Nós estamos vendo a abrangência? Estão vendo os pontos de convergência? Ponto de convergência é o ataque final a Israel. Até porque geograficamente é mais fácil entrar pelo norte de Israel. Né? Não sei se geograficamente, eu nunca fui lá, não tenho. Está vendo o mapa, mas pode. Por que não pode vir pela Arábia, por exemplo? Por que não pode vir pelo deserto do Sinai do Egito? Por causa do deserto, por causa de montanha. Aí teria que ver quais são os aspectos que favorecem vir por cima, né? As tropas vêm por cima. É uma questão bastante estratégica. Ainda como se o Eufrates será aqui aberto. O Eufrates é para cá, é no Irã. Aqui, ó, por aqui, ó. Então vem tropa daqui do Oriente, ó. Vai ter que atravessar o Eufrates para a batalha aqui. Faz parte do? Não é bem norte. Aqui é. Qual é o ponto cardeal aqui, mãe? Oeste. Não é oeste? Vamos lá. A gente está estudando geografia, né? Norte, sul, leste, oeste. Aqui é oeste. Aqui é leste, não é isso? Invertir? Leste é para cá. Oeste para cá, tá bom então. Obrigado. Então aqui vem do leste, ó. Mas aqui é o oriente. Certo? Está vindo aqui do leste. De baixo tem essas tropas da África, do norte da África. Mas eu não acredito que o ataque será pelo sul. Não tem indícios bíblicos para isso. Tudo concentra-se nesse ataque vindo do norte. Falando mais de uma vez que o ataque vem do norte. Todo mundo sacou? Deu para ter uma noção? Glória a Deus. Vamos lá, avança aí para mim. Então, olha só, querido, seria extensivo demais. Ainda faltam 3 aulas para terminar o trimestre. Seria extensivo demais a gente ficar estudando país por país que vai atacar Israel. Já fiz isso no passado, porque tem as lições mais antigas, tem lição sobre o Irã, tem lição sobre o Egito, como é que é a população, sua história, tudo. Os mais antigos têm essas lições. Então, eu vou focar num país que é muito importante para esse ataque. A Turquia. Ok? A Turquia é um país fundamental na profecia. E vou linkar isso com a vida real. O que está acontecendo hoje? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho
a Turquia? Por que ele é estratégico na invasão de Gog? Só um pouquinho da história dela. No século IV depois de Cristo, surgiu o primeiro estado turco, chamado Goturco, já que todas as tribos relacionadas eram nômades. Depois do século VIII, tiveram contato com a religião islâmica e a maioria adotou a religião de Maomé. Então veja bem, o que hoje é a Turquia já foi povos nômades separados. Se reuniram e no século VIII tiveram acesso ao Islã. Hoje a Turquia é islâmica. Hoje não, desde o século VIII. Só que ela não é 100% de um grupo só. Ela é mais sunita e tem menos xiitas, mas são todos islâmicos. Ok? Então aconteceu a islamização da Turquia no século VIII. Parei no século VIII. Tiveram contato com a religião islâmica e a maioria adotou a religião de Maomé. Por volta de 1300, estou pulando a história aqui para encurtar, surge a liderança de Osman I, o sultão que estabeleceu seu governo até as fronteiras do Império Bizantino cristão, que se encontrava enfraquecido após o fracasso das cruzadas e a perda de Jerusalém para Saladino. Tem um filme muito bom de Hollywood aí, Cruzada. Aí você vai ver a derrota dos europeus para Saladino. Foi um grande líder Saladino. E ele derrotou. Então, a Europa cristã começou a ver a ascensão e o espalhar do Império Islâmico. Entenda isso. A Europa sempre teve medo do Islã, ou dos países islâmicos, porque já houve um momento na história em que o Islã começou a botar suas manguinhas de fora, começou pequenininho ali, e vai se tornar um grande império, aos pontos de bater nas portas da Europa. Literalmente. A Europa já foi quase que tomada pelo Islã no passado. Essa conexão é importante para a vida real agora, para o tempo atual. Então estava enfraquecido. Os sucessores de Osman, através de várias guerras, expandiram a conquista do Império Turco para a Europa, até a mais importante de todas, a queda de Constantinopla, que é a extensão do Império Romano do Oriente. O Império Romano capitulou lá atrás, caiu lá atrás, mas ele durou mais um tempo ainda em Constantinopla, que é a Nova Roma. Só que os árabes conseguiram derrotar a Constantinopla e acabar com o Império Romano. O Império Romano sucumbiu mediante o Islã. Tá certo? Foi nessa época aqui. A conquista do Império Turco para a Europa, até a mais importante de todas, que é Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi em 1453 d.C., pelo sultão Maomé II. Olhem para cá, vocês conhecem essa imagem? Alguém está habituado a ver essa imagem aqui? Como é que se chama esse lugar aqui? Essa construção aqui? Ninguém sabe. Antes era a igreja de Santa Sofia, quando era do Império Romano. Só que agora é uma mesquita muçulmana, porque simplesmente eles dominaram, conquistaram Constantinopla e se tornou a atual Istambul. Estão vendo a diferença quando era na mão de Roma e quando é agora na mão dos islãs? Qual é a diferença que tem aqui nessa imagem aqui, irmão? Essas torres são chamadas miranetes. Eles construíram essas miranetes aqui que apontam para o céu, ó, tá vendo? Agora é sempre o trunfo na mão do Islã, a vitória que eles tiveram sobre o Ocidente. Aí é como se estivesse esfregando na cara do Ocidente. Nós acabamos com o Império Romano e nós temos a joia que é Istambul. A maior catedral romana se transformou numa mesquita muçulmana. Quantos entenderam? Avança aí para mim. Vamos dar um salto na história, para não quero contar a história toda da Turquia, mas quero contextualizar. O Império, no ano de 1600, para vocês terem uma ideia,
contava com cerca de 30 milhões de súditos. O Império Turco Otomano, na Antiguidade, 1600, já tinha 30 milhões de súditos. O Império Turco Otomano tomou as áreas que antes pertenceram a Roma, pertenceram à Grécia e até o Império Medo-Persa. Então foi um grande império sobre a terra, conquistando parte da Europa, um pouco do Oriente e todo o norte da África. A maioria de nós aqui no Ocidente não faz nem ideia de que houve o Império Turco Otomano. Eu não me lembro de ter estudado isso na minha infância. Não é importante, não é relevante para quem é o Ocidente. E já houve um Império Islâmico sobre a terra gigantesco. E aí isso vai causar problema na interpretação da Bíblia também. Vou falar já sobre isso. No século XIX, foram travadas batalhas contra o Império Russo e deram início ao declínio dos otomanos. Presta atenção, esse Império Turco Otomano já foi contra os russos. Mas quando você olha na capa dessa lição, quem está do lado aí do presidente Erdogan? Putin. Olha como é que as águas rolam, o mundo não é, muda. Quem antes já foi inimigo declarado, hoje é aliado. A Rússia já foi grande opositora da Turquia. Tiveram várias guerras. O Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial aliando-se à Alemanha contra a Rússia. Os armênios aliaram-se aos russos e foram perseguidos e massacrados. Genocídio de 1,5 milhão de armênios. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia matou 1,5 milhão de armênios, porque se sentiram traídos, porque eles ficaram do lado dos seus inimigos russos. Aqui é uma foto da época, irmãos, isso aqui não é montagem. Crucificação de mulheres aqui na Armênia, olha. Isso não é montagem, isso é uma foto histórica. O grande genocídio dos armênios pelos turcos. Eles negam veementemente até hoje, oficialmente, que tenham cometido genocídio. Isso aí é uma treta. É, uma treta terrível. Mas a Turquia matou 1,5 milhão de armênios. É um massacre tão parecido com o que o nazismo fez com os judeus. Só foi um número menor. Mas matou muito armênio. Muitos deles foram expulsos, com a deportação em massa dos armênios, que morreram de fome e de sede. Nem todos morreram por bala, nem crucificados. A maioria dos armênios, segundo a história, morreram de sede e fome, de inanição. Então, está nas mãos da Turquia o massacre de 1,5 milhão de pessoas. Isso agora, século XX. Século XX. Já tinha fotografia. Não é o passado, mas não, é o passado mais recente. Então, eles se aliaram aos alemães e perderam, né? Na Primeira Guerra Mundial. E aí acaba ali, então, o Império Turco Otomano. Em 1916 começou a revolta árabe e o Império perdeu o controle dos países da Península Arábica, incluindo Medina, entregue ao controle britânico. A monarquia foi abolida em 1º de novembro de 1922 e o último sultão, Mehmed, e é ruim dizer isso aí, eu não falar hebraico, aqui falar aramaico, grego, Mehmed, não, é sexto, que reinou de 1918 a 1922. Se tiver um turco ouvindo, ele vai falar, isso aí está mal falado. Foi esse lá. Então, perceba o seguinte, por que isso é importante para hoje, irmãos? Perceba o seguinte, a Turquia faz parte dos povos relacionados na profecia de Ezequiel que vão invadir Israel. A Turquia já foi um grande império sobre a terra. Ok? Isso é desconhecido aqui no Ocidente, é ignorado totalmente. A Turquia já teve um chefe maior, um califa. O califado turco acabou em 1922, oficialmente. Só que hoje a Turquia quer restaurar o seu império. E aí entra a geopolítica atual. Avança aí para mim.
Antes de entrar na geopolítica atual, só para constar, lembra da estátua de Daniel? Presta atenção, queridos. Esse Império Turco-Otomano nunca é dito nos estudiosos do Ocidente. Sempre falam, né, de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e as pernas de ferro. E os dedinhos dos pés aqui, ferro com barro, é o último reino antes, né, da vinda de Jesus. É o reino atual, digamos assim. Só que entre a queda de Roma e o reino atual, tinha que constar aqui mais um império. O Império Turco. E foi um dos maiores impérios da Terra. E por que eu tenho que destacar isso, irmão? Alguém vai dizer assim, pastor, mas não tem outros impérios na Terra? Por exemplo, tem o Império da China. A China não é relacionada na sua Bíblia. Por que a China não é relacionada na sua Bíblia? Por quê? Faz parte das Ilhas das Nações. Ela não faz parte desse centro aqui, onde está a disputa. Ela é longe, faz parte das Ilhas das Nações. Entenderam? Já houve um grande império chinês por milhares de anos. Houve. Mas não tem nada a ver com o centro da disputa que é aqui, ó, no Oriente Médio. Então, a Turquia teria que entrar aqui como mais um elemento da estátua, porque ela dominou sobre a terra da Palestina, sobre a terra de Israel, por séculos. E é ignorado na maioria dos estudiosos do Ocidente. Mas não consta na palavra. Não consta claramente, né? Mas nós vamos ignorar o Império Turco? O que acontece? O que acontece? Por que eu falei que isso é vital para a interpretação? Existe aquela visão da cabeça da besta que é cortada e renasce, é regenerada. Baseado nisso, e ignorando que já houve o Império Turco, qual é o império que a maioria dos estudiosos acha que vai ressurgir no tempo final? Romano. Queridos, a maioria dos estudiosos daqui do Ocidente estão esperando o reavivamento do Império Romano. Agora, vê se faz sentido. O Império Romano vai ressurgir agora até o final, irmão? O Império Romano já morreu há muito tempo. O Império Romano já morreu há muito tempo, 1000 e burdoada lá atrás. O Império Romano vai surgir como uma grande força opressora sobre a terra, irmão? A religião romana vai sobrepujar todas as religiões. Enfraquecida. Está vendo guerra lá, o Papa fala, pare a guerra. O pessoal para porque o Papa mandou, irmão. Então presta atenção que ignorar que houve um Império Turco-Otomano aqui, entre Roma e os pés, que é a atualidade, faz uma interpretação errônea. Eu estou afirmando a vocês que o Império Turco-Otomano tem pretensão de se reerguer agora no tempo do fim. E faria sentido se o anticristo for também islâmico. Entenderam? Não faz sentido que o anticristo seja romano. Não faz o menor sentido. Quais são os povos que vão invadir Jerusalém segundo a profecia? Aqueles povos que eu mostrei para vocês. Eles são de que viés? Qual é a unificação desses povos? O Islã. O que une todos esses povos é o Islã. Diga, varão. Esse Romano, ele fala constantemente numa... que se os árabes islâmicos se unirem, teremos um só exército e um exército. Então, no coração dele, ele quer restaurar o Império Turco-Otomano. Todos os árabes para essa destruição de Israel. Isso. Ele é que cabeça
basicamente a paralisia. O discurso dele é esse. Tu vê que não entendeu o Irã, por causa de armamento, mas o Irã, embora ele também se declare inimigo de Israel, ele nunca, nós nunca ouvimos assim, direto da boca de dirigente do Irã, de unir todos os árabes, todos os muçulmanos. Ainda que eles tenham pretensão. Mas a Turquia faz isso. A Turquia quer de novo, isso é muito importante vocês entenderem. A Turquia já dominou sobre o Irã, sobre a Pérsia. O Império Turco-Otomano incluía a Pérsia, a Arábia, os povos árabes, os povos do norte da África. O Império Turco-Otomano já envolveu todos esses povos no passado. Passado que não é tão distante assim, que só acabou agora no século XX. Entenda que a pretensão do Erdogan de ser esse polo centralizador de todos os povos árabes é porque quer restaurar a glória que foi perdida no século XX, na Primeira Guerra Mundial. Entenda isso. O Irã sozinho não tem essa força. O Irã não consegue unificar os povos árabes. Mas a Turquia tem essa pretensão. Pode dizer que a perna direita é a Roma e a perna esquerda... Alguns já vi gente falar isso, que seria já que tem duas pernas, uma seria Roma, outra seria... O problema é que Roma não se estende... Perceba o seguinte aqui nos elementos da estátua. Roma não é o ferro? E o dedo do pé, que é o último estado dos povos, não é ferro e barro? Então daria a ideia de que Roma se estende até o século XXI. Mas Roma se estende até o século XXI? Em algum lugar aqui entre o joelho e o pé, Roma para. Joelho e tornozelo. Mas para ação direta. Para como império. Como império. O quarto animal do Daniel, eu acho que mostra essa transição, porque lá mostra o animal que foram virando a besta, né? Aí mostra essa mistura, eu acho que... A mistura é certa, porque no Apocalipse vai mostrar que a besta ela tem parte de todos os impérios anteriores. Século XXI, que nós estamos vivendo, nós estamos chegando agora no nosso tempo. O que eu estou falando é que se ignora que houve um Império Turco, na maioria dos ocidentes. E se diz que Roma continua, desde que ela era império até os dias finais. Entendeu? Esse é o problema. Mas apoio que seria no caso do Islã. Aí no caso seria as duas pernas, os xiitas e os sunitas. Isso é uma outra interpretação. Para quem já assimilou que existe o Império Islâmico, foi obliterado da história. Mas a gente tem que ter um cuidado de estar introduzindo nesse espaço aí mais um império que não está biblicamente declarado aí. E como não está? Não, declaradamente. Claramente. Mas a gente não pode ignorar que existe assim. Por que o pastor entrou mostrando a história desse império? Eu podia ter mostrado um filminho para vocês, quanto eles conquistaram. Porque não podemos ignorar o Império Turco-Otomano. Não podemos ignorar. Já está definida. Definida por quem? Não, porque se a cabeça era... Sim. Mas onde está escrito que o quarto animal é Roma? Não, mas a gente pode... Não é uma inferência? A gente pode colocar diretamente a imagem do Império Turco-Otomano, onde está... Eu pedi para considerar. Eu não estou pondo nada. Estou falando para vocês. Desde que Daniel entregou a profecia, surgiu sobre a terra, nessa ordem, tá certo? O Império Medo-Persa, que suplantou o Império Babilônico. Aí, o Medo-Persa, que inclui o Irã, foi destronado pelas legiões de Alexandre o Grande, que é a Grécia. Isso é história, isso não é tentativa de interpretar a profecia, é história. O grande império que Alexandre o Grande conquistou foi conquistado por qual outro país sucessor? Roma. Isso é fato. E aí é fato discernir isso aqui na estátua. Eu estou mostrando a vocês que de Roma para o século XXI há um grande espaço de tempo. Correto? Poderia fazer várias inferências em relação a isso.
Roma tem duas pernas, porque primeiro foi Roma do Ocidente e depois foi Roma Constantinopla do Oriente. Poderia se aplicar assim. Eu estou falando que mesmo a do Oriente, vamos imaginar, é Roma. Estamos encaixando, irmãos, interpretação da Bíblia com a vida real. Senão não tem sentido. Ok? Se Roma é a perna de ferro, e a perna daqui é a perna do Ocidente, essa perna acabou antes. O Império Romano do Ocidente caiu. E o Império Romano do Oriente, com capitão em Constantinopla, caiu para o Império Turco-Otomano, em 1500 e pouco, nós vimos ali. Tanto de um lado como do outro, acabou. Roma tem um tempo na história. De 1500 e pouco, quando caiu o Império de Roma em Constantinopla, para o nosso tempo, que é aqui no finalzinho aqui dos pés, tem um período de tempo aqui. Ok? Nesse período de tempo, qual foi o grande outro império que surgiu sobre a Terra? Turco-Otomano. Ainda que nós não vejamos com clareza, ainda que não podemos afirmar, mas esse império existiu sobre a Terra por mais de 400 anos, com domínio em todas as terras que os outros povos dominaram antes. Entendeu? Nós não podemos negar esse fato. Existiu um grande império que suplantou o de Roma. Mas aí mudaria o material. Com dois pés, poderia ser bronze, cobre, sei lá. É porque Deus não botou outro material aqui estranho. Aí, se tivesse outro material estranho, eu diria, então é turco-otomano. É mais fácil a gente sentir. Vou só falar um detalhe. É mais fácil a gente ter o que já está seguro. Sabe qual é o problema? Nós aprendemos o seguinte: como é que é? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Não muda, pastor, porque está complicando a nossa vida. Porque isso é fácil de guardar. Eu estou falando o seguinte: existe um outro império que sucedeu Roma. Não está claro na estátua. Mas se você ignora, eu não quero saber desse novo império que o pastor está trazendo aí para a história. Eu não estou trazendo a história. É a transição necessária para chegar no ferro com barro. Mas não afirma que seja Roma. De repente pode ser que seja também. Há intérpretes que nem acreditam que seja Roma o quarto. Podia Roma no meio do barro. Porque é o Império Romano, é o papado, é a apostasia. O papado. Significa onde está a besta. Falando sobre O papado é uma sombra do Império Romano. justamente por isso é ferro e barro. Ainda se manteve por causa dessa situação. Não, vamos lá. Ferro e barro. Mas são quantos dedos na estátua? 10. 10. Ferro e barro diz respeito a esses 10 reinos. Não diz respeito a Roma. Não diz respeito a Roma. Não, você vai dizer assim, olha, aonde tem ferro é Roma. Então 5 dedos são Roma. Esse é um grande problema de interpretação do Ocidente, irmão. E aí, sabe como é que os estudiosos limitam isso? Quem vai atacar Israel vai ser Roma, revivida. O papado não tem mais essa força. Nas religiões, mas não tem força bélica. Você acha que o papado vai invadir Jerusalém? Com armas? Não, querido. Você não pode militarizar Roma. Mas o que vai acontecer é que o anticristo tem que invadir Roma, tem que invadir Israel com armas, com exércitos. Se você não pode desconectar uma coisa da outra, se você diz que o pé da estátua é Roma, então Roma faz parte dos exércitos que vão invadir Israel. Entendeu? O papado é um lado, é uma sombra do que foi Roma como império. Um lado religioso. Mas não tem poder para reunir tropas para invadir Israel. Quem faz os 10 reinos é Roma? É o que você está sugerindo aí. Eles estão manipulando no meio das Nações Unidas nessa parte da área. Será que é Roma que está manipulando a ONU, irmão? Ou é o contrário? Tem um versículo muito claro que diz
que o ferro e o barro são os 10 reis, que eles querem entrar em acordo, mas não conseguem fazer acordo, assim como o ferro não se une com o barro. Então, é uma alusão a esse acordo falso, que os 10 E heterogêneo. e não conseguem fazer. É isso que é A configuração final dos 10 dedos. O que a gente está travado aqui é o seguinte: é mais fácil guardar que o ferro é Roma e acabou, pastor. Para de complicar nossa vida. E vamos guardar que o ferro é Roma e acabou. Só que isso não vai combinar com a vida real. Não vai dar certo no final. Se você obliterar que existiu uma sucessão para Roma, não vai dar certo no final, porque Roma vai atacar, vai manipular a ONU e Roma vai ser o cabeça do anticristo para invadir Israel, irmão? Aí complicou, não complicou? Não pode. Mas é assim que os estudiosos, teólogos do Ocidente traduzem, que Roma vai ressurgir como força de império e vai ser, o anticristo vai ser romano. Então o Papa Bergoglio é o anticristo. É a besta que sobe do... vários outros aí, o presidente. Entenderam o que não encaixa? Avança para mim, vamos lá. As coisas são revelações colocadas para o tempo. Sim. Eu estou tentando mostrar a vocês que se a gente ignorar o Império Islâmico, causamos um grande problema de interpretação. Sim, não podemos ir além, mas podemos tentar discernir esse ferro. Discernir. Eu não estou indo além do que está escrito ali. Eu estou falando o seguinte: nós sempre discernimos que o ferro é só Roma. Correto? Só que se for assim, Roma tem que estar poderosa e dominando a humanidade no tempo final. E é essa a realidade. É isso que eu estou falando. É a questão de Roma ter os pés, existe esse espírito que tomou na transição. Se você endurecer o entendimento que Roma tem que estar no final comandando, então a gente vai ter que esperar mais muitas décadas ainda. Porque a Roma atual não tem poder nenhum. A Roma atual tem qual poder, irmãos? Religioso, nem no Brasil. Nem no Brasil está perdendo adepto o tempo todo. Roma já foi poderosa como religião, Isaac, na Idade Média, mandava na Europa toda. Roma não é assim mais. Ela domina só na América, nas Américas pobres, da América Latina e um pouquinho da África. Religiosamente. Mesmo assim está caindo. Eu sei que tem o grupo lá, não sei se eu sempre foi, não vai vir pela Roma tem um... Nós não temos como provar isso na estátua. Qual o problema? O problema de encaixar o Império Otomano é que teria que ter um outro material ali. Mas não tem. Entendeu? Agora, e se eu disser para você que é o barro? O barro tem na estátua. Barro evoca árabes, povos árabes. Eu sempre acreditei, agora eu falo o que eu acredito. 5 dedos da estátua de ferro, 5 de misturados. Então tem árabe misturado nesse negócio. A palavra árabe em hebraico quer dizer mistura, mestiço. Então entre esses 10 reinos tem que ter povos árabes. Correto? Tem que ter árabe na conjuntura final, irmão. Agora, qual país árabe está no Conselho de Segurança da ONU ali mandando? Qual país? Nenhum. Nada. Nenhum país árabe muçulmano está com poder de veto ou comandando nada na ONU. Mas vai ter que surgir, não vai ter que surgir? Então nós estamos vivendo aqui um limiar de cumprimento profético. E aí a dificuldade de nós batemos o martelo, é isso? É porque ainda não se cumpriu. Ei, pastor, eu não estou falando, mas eu vejo a Turquia, o Império Turco hoje, junto, dentro desses 10 dedos. Sim. Não uma parte, não como uma terra, ou um Deus
eu vejo ele junto ali. Tá entendendo? Porque você está olhando para o século XXI. Então, eu posso olhar para o século XXI e enxergar a Turquia. Mas eu tenho que olhar para a estátua como um todo. Ok? Desde da Babilônia para cá. Tem muitos argumentos que, no caso, reputando como Roma sendo dessa forma. Reputando Roma como sendo as terras. A gente vendo aqui faz muito mais sentido ser o califado. Inclusive, sendo Roma, as terras ficariam aleijadas. O califado, sendo sunita e xiita, a gente vê ali junto, né, a terra certinha. Então faz muito mais sentido. Faz sentido. Mas eu entendo quando as pessoas não conseguem enxergar o califado na estátua. Eu entendo. Só que eu estou falando o seguinte: a gente não pode ignorar esse império gigantesco. Não é igual ignorar o império da China. Eu queria que vocês entendam o seguinte: por que eu estou fazendo tanto questão de introduzir isso? Porque não existe força hoje para um império ressurgir, senão o império turco-otomano. O Império Turco-Otomano não é só turco, dominou sobre todos os outros povos árabes dos séculos passados. Levantar-se o Império Turco-Otomano de novo significaria um domínio de povos árabes. Eu estou querendo mostrar a vocês que a religião que o anticristo tem que estabelecer na Terra não pode ser Roma. Roma já está em decadência. Não dá para ser o catolicismo romano. O catolicismo romano não está prevalecendo sobre as nações. É porque os povos trabalham com a violência. Há uma perspectiva de até 2050, se Jesus não voltar, o Islã se tornar a maior religião do mundo. 2050, em 25 anos, mais ou menos, 26 anos. Vai se tornar, vai ultrapassar o cristianismo e vai ser a maior religião do mundo. E se durar mais 25 anos, né? Estamos aí no limiar das coisas acontecendo. Vamos lá, eu não queria confundir vocês, mas eu seria irresponsável se eu não falar para vocês. Existe o Império Turco-Otomano, durou por muitos séculos, e é o único império que não é gentio, que não é de Jafé, ocidental. É um império semita, é um império de Sem. Se eu ignorar esse império, a minha interpretação vai dar ruim. E tem relevância bíblica, né? Você falou. Tem relevância bíblica porque faz parte dos povos que vão atacar Israel. Então é muito mais fácil para mim entender que quem vai atacar Israel são povos islâmicos do que povos romanos. É porque eu não trouxe aqui como é que é a teoria romana, do ressurgimento do Império Romano. Vocês vão entender a diferença. Então, para a gente terminar a aula de hoje, eu vou deixar aqui, mas não vai terminar por isso. Tem a próxima aula, tem a outra aula. Então, vamos amarrar os conceitos direitinho. Talvez valha a pena fazer o paralelo entre o que os teólogos dizem. É isso aí, não é bom? Fazer uma nova aula. E aí a gente faz esse paralelo para ver pontos fortes e pontos fracos das duas interpretações. Não é melhor assim? Que aí tira todo esse mal-estar, esse desconforto de eu ter enfiado na estátua o povo turco-otomano, o Império Turco-Otomano. Mas vamos lá, para a gente terminar a aula de hoje, eu quero mostrar a vocês que a Turquia não está dormindo. A Turquia quer ser, sim, de novo um império grande sobre a terra. Quer ser, sim, cabeça de todo o povo islâmico. Quer ser, sim. Então está cá, olha, esse cidadão aqui, Erdogan, esse cidadão aqui, está ao mesmo tempo apertando a mão do Zelensky, da Ucrânia, e ao mesmo tempo apertando a mão do Putin. Qual é o lado dele? Qual é o lado dele? Não, qual é o lado da Turquia? É o lado dela. A Turquia, ao mesmo tempo... A Turquia, ao mesmo tempo, uma com a Ucrânia e uma com a Rússia, que estão em guerra. De que lado a Turquia está? Do dela. Qual é o lado que a Turquia está? Do dela. Do lado dela. Do próprio lado. Trono de Satanás. A Turquia é um lugar biblicamente muito forte.
Em Apocalipse diz que é o trono de Satanás, onde está lá o trono de Satanás. A Turquia é onde estavam as 7 igrejas da Ásia, que estão no Apocalipse. Todas elas estão na Turquia. Sabia? Esmirna, Filadélfia, tudo é na Turquia. Você não lê a palavra Turquia no Apocalipse, mas essas localidades estão na atual Turquia. Todas elas, as 7 igrejas da Ásia são da Turquia. Todas. Então a Turquia é um ponto central da história bíblica, sim. E esse líder aqui, ele é malandro, ele é ao mesmo tempo da OTAN, Tratado da Aliança Norte, como ele também é aliado da Rússia. Parece que não pode haver desentendimento entre os países que compõem a Rússia. Não pode, mas ele está fazendo esse jogo duplo aqui, ó. Poder é uma coisa, fazer é outra, né? Poder não pode, mas ele está aqui dos dois lados ao mesmo tempo. Então presta atenção, irmãos. A Turquia é um povo central no tabuleiro geopolítico em tempo do fim. Não é outro. Será que é a Arábia Saudita? Não. Será que é a França? O Macron vive se encrespando para ser líder da Europa. Tomou uma rasteira recentemente, o Macron. Ele quer ser um chifre pequeno. Ele é doido para ser um chifre pequeno. Mas nem para o chifre pequeno ele consegue ser. Ele fez uma reunião dos países do Ocidente e recebeu 0 apoio. Ele soltou a frase: nós vamos mandar tropa da OTAN para enfrentar a Rússia. Quem é comigo? Ninguém. Todo mundo deu vácuo nele. Não quer, não vão. Que é isso? Está falando sozinho. O Macron está falando sozinho que vai atacar a Rússia. Se deu mal, porque todo mundo... Eu não estou nessa declaração aí, não. Ficou no vácuo. Isso é guerra, filho. Na hora que botar soldado lá, é guerra. Ele declarou guerra unilateral. Ficou sozinho. Porque ninguém disse, não, vamos contigo. Porque ele quer ser líder, o Macron. Aí alguns pensam, então ele é o anticristo. Não, ele não tem poder para ser anticristo. Ele é muito bravata, mas não tem poder para ser anticristo. Concluí para esclarecer que não existe utopia na palavra. As regiões que estão descritas lá na palavra são Magog, Rosh, Mesec, Tubal e Gomer. Está escrito. Todas elas são na atual Turquia. Aí tem que entender. Vamos lá. Gomer, ele não falou Roma, falou Gomer. Plínio Velho, um comandante militar romano do século I, autor naturalista e filósofo, coloca Magog na fronteira da Síria e Turquia moderna. Isso aqui são detalhes que ao longo da história sempre se identificou, esses países que ele citou aí, como sendo na Turquia. Hipólito de Roma, um teólogo cristão do século III, em sua crônica, que está ali em outra palavra, ligou Magog aos Gálatas, na Ásia Menor, a atual Turquia. A Enciclopédia Católica afirma: parece mais provável que Magog deve ser identificado como Lídia, Turquia. Por outro lado, como Mozoque e Tubal formam as nações que pertencem à Ásia Menor. Comentário bíblico Matthew Henry, de 1706, cita: alguns pensam que encontrá-los, Gog e Magog, ao longe na Sítia, Tartária e Rússia. Outros pensam que encontrá-lo mais perto da terra de Israel, na Síria e na Ásia Menor, Turquia. Bíblia Oxford diz: Atlas de Mesec de Tubal, eles são regiões da Ásia Menor, Turquia. Então a maioria esmagadora dos estudiosos afirma que aqueles países citados de Gog e Magog são da Turquia. E a Rússia? É mais ao norte ainda. Entendam isso. Os historiadores, os teólogos americanos, apontam logo para a Rússia. A Rússia vai invadir Israel. Presta atenção, porque vem do norte. A Rússia é apoiadora dos que vão invadir Israel. Mas a Rússia não tem ligação nem histórica,
direta contra Israel. Não tem. Vai mandar suas forças, pode mandar armamento, pode apoiar as forças de Gog. Mas o que vem logo acima de Israel é a Turquia. Depois, acima da Turquia, indo mais para o norte, vai vir a Rússia. Os teólogos querem que seja a Rússia atacando direto Israel. Não é. Todas as forças aqui aliadas são Turquia. Turquia. Com bastante referência aqui. Avança para terminar. Eu falei que a aula de hoje era atualíssima. Ela é atualíssima. Atualmente a Turquia é aliada da Rússia. Está aqui, ó. Putin, Erdogan e o líder do Irã. Olha a trinca. Irã, antiga Pérsia, Turquia e Rússia. Essa é a liga, é o eixo. Alguém vai dizer, é o eixo do mal. Esse é o eixo que faz oposição ao Ocidente. O Irã, que é historicamente inimigo de Israel, houve uma tentativa de aproximação aos judeus, mas a guerra do Hamas reafirmou a posição turca como antagonista. O presidente da Turquia pede união dos países muçulmanos contra Israel. O que estava acontecendo um pouquinho antes da guerra do Hamas? Um pouquinho antes. Eu estava acompanhando. Eu botava a postagem no meu Face. Todo mundo ignora, né? Não tem um like sequer. Eu boto lá. Israel está mandando embaixada para a Turquia. Caiu no vazio. A pessoa não está nem aí. Eu quero a minha vida, a minha bênção. Não estou nem aí. Estou nem aí. É assim sim. Mas você pode protestar o que você quiser. É assim sim. É assim sim. Que me interessa a Turquia? Não interessa nada. Que a minha vida, para os meus problemas, Deus me ajudando. Eu boto lá, 0. Ninguém me interessa, ninguém. Mas na hora que a Turquia encabeçar tropas para invadir Israel, vai interessar todo mundo. E aí vai se cumprir a profecia. Mas isso é natural. Isso é a falta de perspectiva. Não é natural. Avança aí para mim. Bota aí, varão. Não só Israel, mas todo o Ocidente tem responsabilidade. Pode tirar, Marcelinho, a pessoa já entendeu. Para finalizar, eu falei que é atualíssimo, né? 3 dias atrás, Erdogan, o líder palestino, Abbas, e o líder do Hamas. A Turquia está declarando apoio aberto ao Hamas. Antes, todos os povos árabes estavam, claro, contra Israel, mas não oficialmente. Nenhum líder se posicionou dessa maneira. Mas o Erdogan já se posicionou do lado dos palestinos e do lado do Hamas. Lembrando que a Turquia é país com potencial atômico. Tem bombas atômicas. Turquia apoia o Hamas. E aí, o nosso presidente faz isso aqui, ó. Lula conversou com os presidentes do Irã e da Turquia. O que o Brasil está fazendo com isso? O Brasil está se aliando ao Irã e à Turquia. Presta atenção. Contra Israel. Contra Israel. O que o Brasil está fazendo nessa posição contra o Irã, ao lado do Irã e da Turquia? Preparando Gog e Magog. É a besta se levantando na terra do mar. Amém? Todo mundo entendeu?
Que isso tem a ver com... Ah, isso não tem nada a ver comigo, eles que se matam para lá. Não, tem tudo a ver com a gente. É a preparação, as coisas estão na iminência. A Turquia é protagonista. A Turquia está se levantando sobre a terra para ser líder de novo dos povos árabes. Estamos na iminência das configurações finais que vão culminar depois no Gog e Magog. Então nunca esteve tão perto de acontecer Gog e Magog. Agora está tudo se encaixando. E nós temos a ver com esse Gog e Magog, porque depois nós vamos vir com Cristo, né? No grande exército para na volta do Senhor. Na volta de Jesus estaremos lá. Todo mundo entendeu, querido? Não é só estudar países muçulmanos, não é nada. Nós estamos vendo aqui os movimentos de Deus para convergir na profecia. É Deus que está no comando disso tudo. E precisa acontecer. Não é por um acaso que o Erdogan está se aliando ao Irã, à Pérsia. Pérsia e a Turquia estarão juntos na invasão final a Israel. Amém? Entenderam? Então não existe nenhum acaso. É um descaso total que nosso presidente resolveu fazer justamente aliança com eles. É um descaso total. Vamos ficar de pé aqui, terminou a aula de hoje. Semana que vem nós vamos comparar as tradições da interpretação que acha que é Roma ressurgida ou se vai ser o califado ressurgido. Vamos ver isso aí bonitinho na semana que vem. Olhem por mim para que eu possa fazer tudo bonitinho para vocês, viu? Tem que estudar pra caramba. Diga, Lídia. Você levantou a mão assim? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá pedir Deus graça. Pastor, qual igreja está estudando geopolítica? Só aqui, né, irmão? Ah, Jesus amado. Eu exponho vocês a uma aula tão longa, extensa, com mapa geográfico, com história. Mas tudo isso não é inútil. Não é inútil. Não estou fazendo isso para encher linguiça. É para dar a vocês o subsídio que a gente não está interpretando ao bel prazer da mentalidade do pastor Damásio. Estou tentando trazer vocês para os textos bíblicos, identificar os povos desses textos bíblicos, as motivações por trás disso tudo, para quando as coisas acontecerem sobre a terra, você vai ter clareza de discernimento e dizer assim: eu sabia que isso ia acontecer, porque a palavra de Deus prevê, e eu consigo enxergar na palavra de Deus os povos que vão atacar Israel. Amém? A proposta é só essa. Diga, José. É só uma passou na minha cabeça, eu não consigo entender. O senhor aqui está dando uma aula, né? Eu estou dando uma aula de geopolítica e tal, o senhor cita as palavras. Quando a pessoa faz um seminário, ela está numa aula. E eu creio que esses textos, tudo é passado no seminário para a pessoa entender. Como é que a pessoa não consegue enxergar isso e relacionar com o que está acontecendo no seminário? Nem todo seminário aborda isso. Agora, enxergar é uma graça dada por Deus. É espiritual, não é uma coisa assim que você senta a ler a Bíblia em casa e você enxerga tudo. Para isso Deus levantou mestres, não é? 5 ministérios. Tem pessoas específicas que Deus levanta para poder linkar tudo isso aí e mostrar o panorama todo. Uma pessoa sozinha em casa, muito dificilmente vai conseguir ver isso. Muito dificilmente. Nenhuma igreja ela se atenta a esses detalhes. Você pega de surpresa que o Erdogan vai fazer o que ele está pensando, Deus vai permitir, e daqui a pouco nós vamos ver as coisas acontecendo sobre a terra. Vão ser pego de surpresa. Ou não, se vocês espalharam o vídeo, vocês têm espalhado o vídeo? As noivas estão dormindo. As noivas estão dormindo, não está nem aí. Nós somos aqueles que exatamente, nós temos que alertar, ué. Pega o bendito do vídeo e viraliza na internet, na rede social. Alguns fazem, outros não fazem. E aí o vídeo fica lá com baixa visualização, porque o povo não vai se interessar por geopolítica agora, de uma hora para outra. Eu fico agoniada de ver a cada dia os sinais, a volta de Jesus. E o povo está dormindo. E as pessoas não se interessam por estudar escatologia. Não se interessam. A escatologia,
ela foi escrita ainda mais para esse tempo, para essa geração. para esse tempo. A gente tem que gritar, sabe? A palavra de Deus diz que aquilo que ouviu aqui em secreto, grita sobre os telhados. Não tem esse texto que Jesus falou? Que vocês ouviram dentro da casa. Isso aqui é dentro da casa. Estou ministrando aqui dentro da casa. Agora tem que ser gritado nos telhados, para o público. Igual doido. Tem que falar para as pessoas. Olha, irmão, está acontecendo. Estou dando a vocês subsídio para vocês irem linkando tudo. Nenhum de vocês é incompetente que não vai conseguir explicar isso que ouviu. Vocês podem explicar do seu jeito, com menos palavras talvez, mas vocês conseguem. Se vocês entenderam. Tem isso. Vocês entenderam tudo que vocês viram nessa aula? Fora a controvérsia do ferro ali? Vocês entenderam a aula de modo geral? Está na mente de vocês? Então vocês podem falar. Podem anunciar, podem ensinar, podem instruir. Para despertar que eles estão dormindo. Amém, povo santo? Deixa eu abençoar vocês. Logo mais à noite estaremos em culto, adorando a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus. Que Deus sempre nos ilumine, irmãos. Deus sempre nos deixe alerta. Não é? Deus sempre nos dê graça para entender. A Bíblia não pode ser um conto de enigmas indecifráveis. Senão, para que o Senhor nos deu a palavra? É para que nós possamos entender. A palavra de Deus diz que o anjo vem descendo do céu no tempo final, trazendo o evangelho eterno para ser pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Por que tem que trazer de volta do céu? Porque aqui na terra ninguém está enxergando mais. Então, já que Deus está abrindo o nosso entendimento, com os olhos abertos, com a mente esclarecida, você tem que esclarecer outros. Em nome de Jesus. Amém? A lei era lida há 77 anos para o povo de Israel para lembrar. Espero que não tenha mais tanto tempo assim. Vamos lá, irmão, vamos liberar vocês debaixo da graça. O pastor faz esse discurso todo aqui para incentivar você a participar dos meus sofrimentos. Você tem que participar dos meus sofrimentos. Vocês acham que é fácil para mim fazer tudo isso? Ah, pastor, é só sentar lá e estudar. Eu estudo com as minhas lutas, para dar a vocês o suprassumo do entendimento. Então vamos pegar esse suprassumo do entendimento e vamos passar adiante, irmãos. É injusto que fique só entre nós aqui. É injusto. Deus não ia abrir nosso entendimento para ficar calado aqui só entre as quatro paredes. Vamos passar a palavra adiante e deixa o pessoal criticar à vontade. Deixa criticar à vontade, falar besteira. Deixa falar. Quanto mais falar, melhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Te agradecemos pela tua graça, Senhor. Porque a tua graça é o motivo de estarmos reunidos nessa manhã estudando. O Senhor nos trouxe aqui para sermos ministrados, para olharmos para as Escrituras e conseguirmos discernir o que isso tem a ver com a nossa vida real, no século 21. O que isso tem a ver com a guerra de Israel no momento. O que tem a ver com a guerra de Israel no futuro. Quando a tua palavra se consumar sobre a terra. Então eu te clamo, Deus, em nome de Jesus, que esse entendimento que abriu o nosso coração não fique só para nós, meu Deus, mas que a tua palavra revelada alcance mais outros corações. Corações e mentes precisam entender essas Escrituras. Então ajuda teu povo aqui nessa casa a espalhar a boa semente, a revelar aos nossos irmãos aquilo que está oculto a eles. Nós não os condenamos por não enxergar, nós não os condenamos por estarem dormindo, mas cabe a nós alertá-los. Então que a nossa boca possa ser profética, possamos bradar bem alto que as Escrituras estão se cumprindo sobre a terra, que os povos estão se movimentando e que o fim está se aproximando. Ajuda-nos a declarar essas coisas com autoridade, com propriedade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Habilita esse povo, Senhor, a ser boca profética nesse tempo. Em nome de Jesus, leva-nos a viver esse domingo na tua santa e gloriosa presença e a meditar nas tuas coisas, Senhor, para voltarmos com o coração cheio logo mais à noite, para transbordar a nossa gratidão por todas as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém.